tarde. Hoje, no Brasil, é considerado o Dia da Infância, 24 de agosto. E como eu tenho 8 netos, né, já tenho 3 adolescentes e 5 crianças, mas eles também já foram crianças, eu gostaria de falar um pouquinho nesse dia, falar que as crianças, elas são a alegria da família, sabe? A criança, quando chega ao lar, que Deus dá aos pais, esse presente que Deus dá é uma herança dele. Deus está confiando aos pais essas crianças. Logo, nós seremos apenas administradores da herança do Senhor. E como administradores, nós temos que ser fiéis e fazer segundo a palavra do Senhor nos ensina a educarmos os nossos filhos. E a Bíblia fala, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviarás dele. E isso inculcarás aos teus filhos, andando pela rua, sentado, deitado, comendo, ao levantar-te. Ou seja, a todo tempo é necessário que os pais ensinem os filhos. Hoje em dia, infelizmente, com essa tecnologia exacerbada que nós temos vivenciado, o que está acontecendo? As crianças estão também presas a aparelhos eletrônicos, estão ficando realmente sem a companhia dos pais, dos avós, dos irmãos, porque às vezes todos têm celular nas casas. Lembre-se, celular não deve ser dado inicialmente para criança. A criança ainda não tem capacidade para trabalhar com o celular. E como educadora por mais de 30 anos, eu falo isso e continuarei a falar, independente de agradar a B ou C. Criança não foi feita para ficar com o celular. Criança foi feita para brincar, para viver esse período tão lindo que é a infância. Eu brinquei, mas eu brinquei muito. Aí você fala, Vera, foi na sua época. Sim, mas a minha época eu aproveitei o máximo que eu pude, por isso que eu fui feliz. Eu também lia, eu gostava de ler quando era criança. Para ter uma ideia, eu li o Novo Testamento com 10 anos de idade, né? E aí a criança que não lê, a que não lê, está perdendo. Porque seria ótimo se ela lesse e tentasse decorar alguns provérbios de Salomão, né? Que está na Bíblia, que é o livro da sabedoria, certo? Então, peça para o seu filho que já está alfabetizado, leia a Bíblia com ele. Mas ele tem que ver nós, os pais, lendo. Se a pessoa fica, né, só fazendo outra coisa, vendo televisão, no celular, e não permite que as crianças leiam a Bíblia e manda ler, vai lá ler a Bíblia. Pai, você não está lendo, eles não têm coragem de falar isso, mas nós sabemos que eles pensam isso, porque o exemplo é o melhor tipo de aprendizagem. A aprendizagem, por exemplo, é a melhor, pode ter certeza disso. Se eles virem você lendo a Bíblia, eles vão ler a Bíblia. Se eles virem você cantando, adorando a Deus, orando. Que exemplo maravilhoso que eu tenho da minha mãe. Minha mãe, sabe, sempre, até o último suspiro dela na terra, ela estava intercedendo pelos filhos, pelos netos, pelo Brasil, pelo mundo. E foi assim que eu fui criada. E sabe, as crianças que têm uma educação cristã, autêntica, verdadeira, de acordo com os princípios da palavra de Deus, elas serão crianças felizes. Eu lembro-me com a professora de português da escola, ela gostava muito de mim, porque eu sempre gostei muito de português. Ela falava assim, Vera, por que você é diferente dos outros meninos da sua idade? Eu falei, como assim diferente? Eu achava que ela estava falando que alguma coisa da minha, sei lá, nem imaginava. Mas você é diferente. Eu não vejo você fazendo as mesmas coisas. Aí eu falei, mas o quê? Ela, não, deixa pra lá. Depois ela falou-me que ela admirava como eu tratava as pessoas, como eu tratava as pessoas mais velhas, que eu não fazia, ela falou a época que chacota, né? E hoje eu sei que era bullying, né? A palavra certa hoje seria bullying. Eu não vejo você fazendo isso, eu fico observando as crianças da escola e eu não vejo você fazendo isso. Falei, eu sou levada também, viu? Não fica pensando que eu sou nenhuma santa, não. Porque se vier pra cima de mim, eu corro atrás.
Gente, eu era bravinha quando eu era criança, não mexe comigo não. Mas depois Deus vai ensinando pra gente, né? Que a gente tem que ser exemplo, ser sal na terra e luz do mundo. E a gente só pode ser sal na terra e luz do mundo quando a gente imita a Cristo. Ele que é o nosso alvo de imitação. Jesus é o nosso alvo. Ele é o nosso alvo maior, supremo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se seus filhos entenderem esse princípio bíblico de que eles vão ter sempre Jesus com ele, independente, Pai, da sua presença estar com eles ou não, em quaisquer lugares pelos quais eles forem, eles vão ter paz e vão sentir a presença de Deus na vida deles e vão sentir o amor de vocês por eles, aonde eles estiverem. Uma das coisas que eu mais admirava na minha mãe era que mesmo orando longe, eu sentia que ela estava orando por mim. E quantas vezes ela me ligou e falou: filha, hoje eu intercedi por você mais um pouco, está acontecendo alguma coisa? Coração de mãe é uma lindeza, né? Mas de pai também, porque o meu marido sempre orou, a gente nunca ora muito, né? Mas ele sempre orou muito pelos filhos, muito que eu falo no sentido, tá? Ele orava pelos filhos, que ninguém nunca ora muito, não é verdade? Mas o Floriano sempre orou pelos filhos, isso eu admirava muito nele, ele orava muito por mim. Quando eu ia fazer alguma apresentação, alguma coisa, defesas, essas coisas, ele ficava na brecha por mim e eu ficava na brecha por ele. Além de toda a família, obviamente, né? Todos os nossos filhos assistiram às nossas defesas, no estrito senso, para a glória de Deus. Eles eram nossos colaboradores em oração, em alguns até em digitação, né? Porque eu pedia para eles digitarem para mim, o pai dele também pedia ajuda. E é isso, os filhos vão olhar para os pais e vão ter um exemplo da paternidade de Deus em sua vida, não é? Bem como vão olhar para a mãe e vão entender como que tem que ser uma mulher à luz do coração de Deus. E lá na Bíblia tem: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não precisa ser a mulher mais linda do mundo, não precisa ter o corpo mais maravilhoso do mundo. Ontem eu estava mostrando para uma amiga que veio aqui em casa fotos da minha adolescência. Ela: Vera, você? Mas você tinha quantos anos? Eu falei: aqui eu tinha 16. Você tem cara de 13. Eu falei: 13 eu conheci meu marido e a gente namorou, mas assim, corte, eu fiz só corte. Com 16 eu já namorei mesmo, e com 18 casei. Gente, ela morreu de rir, porque eu parecia uma pré-adolescente. Realmente eu era bem novinha, mas eu já tinha o meu corpo do tamanho, só que era macérrima, né? Mas o tempo passa, a gente vai mudando, a vida vai chegando, a idade vai chegando. E graças a Deus pela maturidade. Eu não chamo de velhice, eu chamo de maturidade. Gente, quantas pessoas querem viver e morrem e não tem tempo de ver os netos, de ver os filhos casando, sabe? Você que está ficando com mais idade, terceira, quarta idade, seja lá o que for, louve a Deus, agradeça a Deus e aprendamos a remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Amém? Deus abençoe imensamente a sua vida e vamos hoje curtir as nossas crianças, não só hoje, mas todos os dias. Nossos netos, quando vêm aqui, eles já têm as coisas que eles gostam. A menorzinha fala: vovó, tem porcaria? Porcaria são balas. Mas eu aprendi com a mãe dela que não pode comer alguns tipos que faz mal pro estômago. Então agora eu compro coisas que elas gostam e podem comer. Porque nós temos que ser cooperadores com os pais, né? Não podemos ensinar o erro. Cada avó pode tudo? Não, não pode. Se não pode, não pode. A gente tem que aprender. Às vezes a gente demora um pouquinho para aprender, mas a gente aprende, né? Graças a Deus. Então, crianças, vamos amá-las, vamos ser parecidos com ela um pouquinho, porque a Bíblia fala que para nós herdarmos o reino de Deus, nós temos que nos tornar como crianças, termos o coração humilde, o coração grato. Gente, a gratidão está no coração da criança, ela fica feliz com coisas ínfimas às vezes. Então vamos ser gratos? Abraço grande, Deus abençoe imensamente a sua vida. Tchau, boa tarde.